Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre negócios com uma pergunta muito interessante para você. Será que você está fazendo tudo o que pode fazer para tocar o seu negócio, para que ele se torne mais lucrativo, mais importante? Esse foi um dos assuntos discutidos no dia 13 de março, na Distrital Sul da ACI, chamado Pós-NRF, Aplicações Práticas para o Seu Negócio. Lembrando que a NRF é a Feira Nacional do Varejo, realizada nos Estados Unidos, e que é a maior do gênero, que envolve uma série de atividades. Por isso, nós temos aqui conosco a Fabiana Borges de Oliveira, que é diretora do Grupo Cedro, e que envolve marcas como Boticário, Quem Disse Berenice, Eudora, e também o José Fugisse, que é fundador do ecossistema Guaquira e também da Central do Varejo. Gente, muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. A Fabiana já é sócia de carteirinha desse Boa tarde. E eu, por uma questão de educação, vou começar com a Fabiana. Eu não disse, mas também é nossa superintendente da Distrital Sul da ACI, e onde foi realizada essa palestra. Fabiana, muito bem-vinda. O que você achou da palestra? Oi, Manuel, boa tarde, é um prazer estar aqui. Foi excepcionalmente um evento de muita participação e engajamento. A nossa Distrital Sul, ela está buscando trazer temas em que o nosso associado, ele pode repensar e inovar o seu negócio. E após a NRF, é o segundo ano que a gente traz, com um conteúdo vindo aqui do José Fugisse, um profissional excelente de varejo, que traz as tendências para nós. E desta vez, nós exploramos o conteúdo e aplicações práticas no seu negócio. E pudemos ter a casa cheia. É verdade, estava lotado. Muito bom, e muita participação dos empresários, associados, discutindo o conteúdo e buscando informações para inovar no seu negócio. Então é isso que a gente quer, né? Trazer aí conteúdo, inovação. E realmente fiquei muito satisfeita com o evento. Essa é a nossa função, né? É isso aí. Fugisse, bem-vindo. Você é a primeira vez. A gente estava conversando um pouco antes do programa. Que seja aqui. A primeira e não a última. Exatamente. Eu estava falando isso. Essa é a primeira vez, mas com certeza não vai ser a última. Aliás, nós vamos. A ideia é usar e abusar do Fugisse para fazer um monte de programas aqui. Me diga uma coisa. Você teve na última NRF, na penúltima, e agora na última. Já dá para perceber alguma diferença entre as duas, ou um ano é um prazo muito pequeno para isso? Com certeza dá para ver, principalmente cases e resultados práticos daquelas ideias e iniciativas que tinham sido falados no ano anterior. Então, por exemplo, o ano passado tinha se trazido esse assunto da inteligência artificial, mas de uma forma ainda muito embrionária, com poucos cases. Esse ano a gente pôde explorar mais essa questão de poder vivenciar, escutar um pouco mais dos resultados, dos desafios, dos problemas enfrentados. Então, o legal do evento desse é que tem muita troca, né, de pessoas que estão lá na ponta praticando, e de líderes de mercado, como a Amazon, Macy's, enfim, várias empresas líderes que estão implementando essas iniciativas nos seus negócios e estão compartilhando com a gente para que possa inspirar a gente a melhorar o nosso negócio. Porque acho que o legal, que eu até falo pro pessoal lá que foi com a gente na nossa delegação, se você já acha que você sabe de tudo, você já aprendeu tudo, sempre tem algo que você consegue extrair de um evento desse. Varejo é muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Né? E muitas vezes a gente vai para lá para escutar o básico, né, Fá? Sim. E aí você fala assim, mas isso aí eu já sabia. Aí a pergunta que eu faço é, se você já sabia, por que você não fazia? Verdade. Isso é uma questão que não fazia por causa disso, por causa daquilo. Você tá vendo? A galera que tá fazendo tá tendo esse resultado. E até fortalece, né, você implementar algumas ações que você não implementava antes. Né? Tira o empresário da zona de conforto, né? Com certeza. O que é muito importante para nós varejistas, porque o varejo é dinâmico, o consumidor está mudando muito e a gente tem que acompanhar tendências e implantar novidades todo ano. Se não for todo mês, né? É isso aí. E outra coisa, antigamente, eu acho que tinha uma velocidade mais lenta. Então, por exemplo, surgia alguma novidade lá fora, aí o empresário brasileiro ia lá, os líderes aqui do comércio ia lá, aprendia, trazia para o Brasil. Aí eu aqui, que estou aqui em Ribeirão Preto, ia lá, via o que ele estava fazendo, implementava no meu negócio, dava tempo.
hoje em dia, o empresariado aqui de Ribeirão Pretano, aqui de Ribeirão, nós estamos competindo com os marketplaces internacionais. Exatamente. A gente está competindo com o chinês, que está do outro lado do planeta. E ele está aplicando todas as boas práticas de tecnologia. E a pergunta que eu faço para esse empresário que está aqui, o que você está fazendo para buscar mais informação, mais conhecimento, para você não ficar à deriva no meio de toda essa competição? Deixa eu te fazer uma pergunta razoavelmente provocativa, que é o seguinte, como vocês disseram, um dos pontos mais discutidos na NRF foi a questão da inteligência artificial. Não um pouco, não sei se a palavra certa é utópico, a gente falar de inteligência artificial num mercado que tem tantas micro e pequenas empresas, onde o principal objetivo geralmente é sobreviver e depois pensar alguma outra coisa. Como é que vocês avaliam isso? É possível a gente pensar em inteligência artificial numa empresa com 5 funcionários, com 10 funcionários? Quer tocar? Pode falar, eu complemento. Eu acho assim, tem várias ferramentas de inteligência artificial e tem várias que são acessíveis e gratuitas que podem te ajudar muito de forma prática. Então, eu vou dar exemplo prático para você que está do outro lado da telinha, que quer utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu negócio. Por exemplo, dá o prompt ali, o comando para o ChatGPT, né, que é uma das principais ferramentas disso. É gratuito? Montar um planejamento comercial de marketing para o meu negócio, que é uma loja de roupa feminina, focada nesse público. Eu quero que você crie uma campanha, sugira posts para eu poder atrair meu cliente, e faz esse comando para o ChatGPT. Veja o que você vai ter de resultado. Muita Ele informação. Vai te dar um planejamento detalhado do que você precisa fazer. Então, não dá para usar ChatGPT para quem está lá na ponta. Eu sou o seu Manuel aqui, tenho um boteco, quero vender mais. Pergunta para o ChatGPT. Eu sou o seu Manuel, tenho um boteco em Ribeirão Preto, como eu faço para vender mais? E pode colocar até conteúdo sobre concorrência, omnicanalidade, né? E aí montar um plano para você estar atendendo esse seu consumidor. Isso já está acontecendo de maneira, a gente vê aí, né, muito, muito prática, né? Nós já estamos nas lojas com o nosso programa Fidelidade, em que a nossa consultora na loja do Boticário, ela vai atender, na palma da mão, ela já tem a informação do histórico de venda, o ID do cliente, que a gente chama, né? Então, já aquele atendimento, a gente já sabe o Manuel, o último produto que ele comprou, se ele gosta do Quasar, ou se ele gosta do Malbec, se você comprou um desodorante já terminou, né? Então, isso tudo vem dos programas Fidelidades e já nos ajuda a te atender. E com essas informações, o consultor é mais assertivo no seu atendimento. Então, isso já é uma prática, né, Fugis, que acontece muito no mercado e a gente já está atuando muito com a inteligência artificial. Tem muitas ferramentas. Eu dei o exemplo do ChatGPT, a Fabiana deu esse outro exemplo de planejamento, de ter acesso à informação. Por exemplo, você tem uma ferramenta que te ajuda a criar conteúdo de vídeo, conteúdo de imagem. Hoje o varejista ele precisa ser mais proativo, ele precisa entrar em contato com o seu cliente. Qual vai ser a mensagem que você vai enviar? Essas ferramentas podem te ajudar a melhorar a estratégia, melhorar a comunicação, ser mais assertivo na comunicação para você vender mais e melhorar a conversão. Né? Então tem uma série de ferramentas que são inclusive gratuitas que ajudam qualquer tipo de empresário, seja ele pequeno, micro ou até mesmo as grandes empresas. E lá houveram discussões em cima das live commerce, né? Nós levamos um case da Luciana, que é lojista e ela tem vestuário feminino. Você não foi uma das palestrantes. E a discussão em cima do tanto que ela está vendendo por live commerce. Fiquei impressionado com ela. Eu conversei com ela depois do evento. Fiquei impressionado com ela. Impressionado. E lá a gente estava discutindo como é que ela melhora essa estratégia, né? Como é que ela entra para essa live mais planejada. Tudo isso é possível. E você consegue, às vezes, até adiantar uma coleção inteira, você já deixa vendido. A gente já faz isso muito na loja também, através do WhatsApp. Então, hoje o consumidor, ele já vê nas redes sociais um produto, né? Então, o Boticário acabou de lançar Clash agora. Até ele chegar na loja, a gente já tem vários itens vendidos antes do produto chegar na loja para nós. Tudo isso através das redes sociais, através de relacionamento com o consumidor, entendendo que é um consumidor que gosta de novidade, a gente antecipa isso. Então, é uma venda que você antecipa. E nós discutimos muito, Manuel, que eu gostaria muito que o Fugis falasse um pouquinho sobre a importância da loja, né? Porque a loja é o nosso templo.
E nós temos que explorar, né, a questão da experiência dentro do ponto físico. Ah, sensacional, Isso, né? essa é uma questão vital hoje, né? Vital. Sim. Vital hoje. Vital, literalmente, né? Porque o ano passado, a Fabiana me fez uma pergunta, né? Naquelas perguntas que ela gosta de, né? Deixar a gente encurralado. Pô, Fugisse, o pessoal tá em dúvida aqui se loja física vai acabar, porque parece que teve no passado alguém que veio aqui em Ribeirão Preto e falou que a loja física ia acabar, né? Enfim, e aí me questionaram isso, e o que a gente vê é que a loja física antiga, né, que é aquela loja que você abre a portinha, espera o cliente chegar, Exatamente. né, você espera atrás do balcão, o cliente pedir o que ele quer, de fato ela está com os dias contados, né? Ela vai ser substituída por outras coisas, como live commerce, como e-commerce, como o social commerce, que é através das mídias sociais. Inclusive o TikTok está vindo para o Brasil com o TikTok Tá todo Shop. mundo aguardando, hein? Todo mundo muito ansioso, porque em todos os países que eles implementaram tiveram sucesso, uma penetração muito grande no mercado, né? Então a gente imagina também que vai bagunçar um pouquinho aqui no Brasil. E qual que é o novo papel da loja física? O empresário, ela precisa achar um motivo para atrair esse cliente para dentro da loja. E aí por isso que passa muito por isso que a Fabi falou, na questão da experiência, né? Qual que é a experiência que você vai proporcionar para o seu cliente que justifique ele sair do seu conforto, do seu lar e venha até a loja? É um bom atendimento? É alguma ativação que eu vou dar, um curso, um treinamento, uma aula para ele, né? Eu vou fazer um evento de relacionamento, de experimentação, enfim, você tem que pensar em qual que é a sua estratégia que você vai fazer para justificar o cliente a sair da casa dele e ir até a sua loja. Se coloca do outro lado do balcão sempre e faça essa análise crítica. O que faria eu sair do meu conforto do lar, deixar de comprar no aplicativo para ir até a loja e comprar? Eu não me lembro da última vez que eu comprei uma loja física. Nossa! Não me lembro. Nossa! Sério? Sério? Eu adoro em loja física. E olha que eu compro, assim, pelo menos uma vez, como só porcaria. Chegou um gancho para colocar na parede para segurar a bicicleta. Mas eu não me lembro a última vez que eu fui para comprar um sapato, para comprar calça, não me lembro. Mas talvez você está pensando só em algumas categorias de produto. Mas, É. por exemplo, Um carro, alimentos. por exemplo. Supermercado você vai. Supermercado, sim. E você vê, né, a gente com loja, que a gente tem muito o comércio de rua em Ribeirão Preto, né? Sim, sim. Então, sábado agora, a gente fez ativação praticamente em várias lojas nossas. E a ativação trazendo o passante da rua para dentro da loja através da experimentação de um lançamento masculino. E assim que ele entra na loja, ele já tem o acesso através do QR Code das nossas redes sociais. Ele já ganha um serviço de experimentação de skin e a gente já traz assim, já busca aquele relacionamento, entender aquele cliente. E mesmo com o passante na frente da loja. Então, assim, é aquilo que não dá mais para você esperar. Você tem que ser proativo, você tem que estar buscando essa relação. E muitas vezes essa relação pode ser amparada na tecnologia, como nós estamos falando, mas ela tem que ter uma conexão verdadeira, ela tem que trazer para o nosso consumidor e surpreender esse consumidor em expectativa, em relacionamento, né? A gente está falando basicamente de atendimento. Muito passa pelo atendimento. Né? Sim. Mas a tecnologia... É uma questão séria em Ribeirão Preto. É uma questão muito séria, porque... Mas não só Ribeirão Preto. É mesmo. Brasil. Aliás, o planeta. Você vai viajar para outros países, é o mesmo problema. Tá? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Historicamente, nós temos um atendimento bastante ruim. Bastante ruim em Ribeirão Preto. Como é que a gente pode mudar isso? Agora a pergunta é para os dois. Nesse aspecto... O caso da Fabiana já é um tremendo caso, em que ela conseguiu unir essa questão das novas tecnologias a esse processo do encantamento do cliente, né? Que eu acho que isso é fantástico. Por que um caso como o dela não é geral? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas essa parte de utilizar a tecnologia para poder ajudar o vendedor a ter mais ferramentas para vender melhor, eu acho que é fundamental. Então, você ter acesso aos dados, saber o que ele comprou, o que não comprou, qual o nome dele, o que ele gosta, você precisa ter ali uma tecnologia para te ajudar. Né? Porque antigamente, sabe aquela coisa que a gente ia antigamente, não sei se você se lembra, sei lá na vendinha, o seu Manuel anotava lá, o Manuel gostou, né? comprou tal coisa. Manuel, chegou lá o feijão que você gosta, chegou lá o charque que você gosta, chegou não sei o quê. Ele sabe o que cada um compra. Claro, né? E o cliente, ele quer essa intimidade, ele quer que você conheça ele. Né? Ele não quer ser só mais um número, ele quer ser atendido de acordo com as preferências do que ele gosta. Claro. E a tecnologia, a ferramenta é fundamental para poder apoiar o vendedor lá da ponta. Além disso, treinar esse staff. É difícil treinar. Hoje o varejo, infelizmente, tem uma rotatividade muito grande.
Por mais que a gente faça vários programas de incentivo, remuneração variável, etc. e tal, existe uma troca muito grande. Muita gente acaba tendo o varejo como primeiro emprego, né? E acaba utilizando o varejo também como trampolim para outras áreas e outros empregos. Então, essa rotatividade é natural. E a ferramenta e a tecnologia é fundamental para poder te apoiar nesse processo de alimentar sua estrutura, sua equipe. Aí vem aquela questão do engajamento por propósito, né? Além da gente, o nosso consumidor interno, que é o nosso time, é o primeiro, né? Então, esse engajamento por propósito, a questão que a gente fala muito, né, das pessoas. Varejo é feito de processos e pessoas, e as pessoas é que executam. Então, todo esse time é uma grande responsabilidade nossa, de engajar, de treinar, de capacitar. Então, hoje estava num treinamento ESG, a importância, né, da gente cuidar do ambiente, do social e da governança, né? Que são as 3 siglas do ESG. Então, hoje, a loja, ela é recebida por vários tipos de consumidor. Então, se você quer ser inclusivo no seu atendimento, você tem que ter um time inclusivo, fazendo parte da sua equipe. Então, a cultura da inclusão, do atendimento inclusivo, ele vem de dentro da sua casa, de como você tem a sua equipe, o seu time, diversidade, né? Da própria diversidade interna. Só tendo uma diversidade interna é que aquilo se torna a cultura da empresa. Então, você também reflete isso. O seu atendimento será refletido naquilo que você tem dentro. E a importância, né, de ter muito cuidado com isso, olhar para o consumidor de uma forma aberta, de entendimento das expectativas, e principalmente no canal loja, que a gente recebe as pessoas no presencial, né? Porque o presencial ele é muito forte, a conexão é muito grande. E a gente tem que fazer tudo isso muito rápido, né? Principalmente o nosso produto, que é uma compra rápida. Então você tem que ser muito assertivo. Fabiano, agora eu vou puxar um pouco a brasa com a minha sardinha, porque a gente falou um pouco de atendimento aqui, e este mês eu fiz uma entrevista razoavelmente grande com a Fabiana e com alguns funcionários da sua empresa a respeito de formação, porque o grupo do qual a Fabiana é diretora-presidente? Sócia-diretora, ela simplesmente tem 1/3 de todas as vagas oferecidas em 2024 dentro da Faculdade do Comércio de Ribeirão Preto. Então, por aí já dá para perceber a importância da formação dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham com você e do tipo de atendimento que a pessoa que entra na loja vai ter ao chegar no seu estabelecimento. Fugício, eu queria fazer mais uma pergunta. Hoje eu estou com vontade de fazer um monte de perguntas provocativas para você. Bora. A gente aqui falou, de certa forma, falamos diretamente do modo como se fazer comércio está mudando. Perfeito. E aí, eu queria te falar sobre... Não só comércio, negócios de forma como geral. os negócios de modo geral, né? E aí eu queria te perguntar, por exemplo, no caso de uma associação como a nossa, que tem 120 anos e que vem se atualizando permanentemente, até que ponto ela pode vir a ser afetada por esse tipo de mudança? Nós somos criados para um tipo de comércio, loja física, atendimento e tudo mais. Hoje, isso está se tornando cada vez mais relativo. Até que ponto a gente vai ter que correr atrás, nós, associações comerciais, temos de correr atrás desse novo perfil de empresário, desse novo perfil de consumidor, para a gente continuar a ser útil? Eu acho que o primeiro passo é você conhecer melhor as necessidades e as dores do seu próprio associado. Sim. Eu conheço muitas associações que sequer fazem pesquisa com o associado para saber quais são as dores, né, para poder, inclusive, traçar planos estratégicos para você agregar valor para esse associado. Isso é importante, né? Isso é vital. Fundamental. Claro. Né? Então, quais são as dores? Quais são as necessidades dos associados? Né? Segundo ponto, como que eu posso agregar valor dentro dessa jornada, né, de relação, que eu vou criar com esse associado, que eu de fato faça com que eu seja relevante para ele no longo prazo? Um pilar pode ser conhecimento e informação. Será que a gente não pode ter uma área aqui de pesquisa para poder pesquisar aqui, por exemplo, o comportamento de consumo do consumidor ribeirão pretano, para poder ajudar lá na ponta o empresário a tomar melhores decisões, a melhorar o seu negócio? Será que eu não posso ter uma vertical aqui de educação, que eu vou treinar o vendedor do meu associado, que eu vou treinar o meu associado para ser o melhor gestor de loja, o melhor gestor de negócio, seja ele treinamento online ou presencial, seja através de conteúdos como esse, como podcast, para poder ajudar ele nessa jornada? Sim. O que mais? Será que não seria importante também ter aí um
calendário de vários eventos para poder trazer conhecimento e também troca entre os associados, para que eles possam enxergar valor, não só de uma forma única entre associação e associado, mas também entre associados, né? E assim eles conseguirem fazer negócio e trocar figurinha, trocar conhecimento para poder melhorar o seu negócio. Né? E aí, ser uma conexão de negócios, né? E o último, eu acho que de alguma forma tem que abrir a cabeça do empresariado local. Ir num evento como a NRF, por exemplo, eu acho que é uma iniciativa importante. Para você beber lá na fonte, onde estão participando os líderes mundiais, para você trazer insights e ideias para você aplicar no negócio aqui. Sim. Né? E aí eu acho que isso vai fazer a diferença para as associações, e isso vai fazer com que o associado enxergue valor na associação e continue associado e continue uma relação de longo prazo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você está propondo é que a gente, além dos produtos tradicionais que nós oferecemos aos clientes, a gente passe a oferecer de uma forma muito mais qualificada informação e conhecimento. Informação e conhecimento, com certeza. Promover networking, promover negócio entre os associados, olhar esse calendário de varejo com atenção. A gente sabe que o varejo é feito de datas comemorativas. Sim. Então, eu acho que o calendário do varejo é muito importante, né? Como campanhas em datas comemorativas, né? E isso tudo estando próximo, né? Porque o que nós temos que fazer aqui é incentivar o comércio de Ribeirão Preto, né? Olhar, e a gente aqui, a Associação Comercial, ela tem uma subdivisão muito produtiva, porque nós somos em várias distritais que têm um perfil diferente. Então, ela consegue também que os eventos, que todo o tipo de, vamos dizer, de contato e relacionamento com associados seja feito com o perfil à cara daquela distrital. Né? Então isso aí e à frente das distritais eles têm os superintendentes, né? Que são pessoas que estão no varejo, que estão no comércio, então levam as dores, levam vamos dizer, as ansiedades, as expectativas desse associado, né? Então eu acho que a palavra da vez é comunicação e conexão. Quanto mais a ACIRP fizer isso, mais o associado vai sentir que ele tem retorno aqui. Giz, 3 exemplos que você tenha visto nos Estados Unidos, em Nova York, né? A NRF é Nova York, né? Certo. Que te chamaram a atenção. Independentemente do tamanho, se é para uma grande rede como a Walmart, ou se é para uma empresinha menor, tudo mais. Tem uma história muito bacana de um urso que você me apresentou lá num container, uma coisa assim, não foi? Que é uma empresa razoavelmente pequena ali. A Yeti, né? Que faz aquela parte de cooler, né? Que eles, como é que fala, né? É cooler mesmo que fala, né? Cooler. Que é um comercial fantástico. Isopor ali, que a gente coloca as bebidas e tal. E geladeirinha, né? Uma marca já que em muitas décadas nos Estados Unidos, ela é relevante nos Estados Unidos, é concorrente dessa marca que a gente sempre compra o copo aqui no Brasil, que é a Stanley, né? E eles têm uma fama de ter um produto de altíssima qualidade, né? Que o produto, você usa o cooler deles e não derrete o gelo, enfim, tem uma série de questões ali, né? E aí eles fizeram lá uma campanha que colocou alguns produtos dentro do cooler, e aí colocou para um urso polar no meio da natureza tentar abrir o cooler. E o urso não conseguiu abrir o cooler. Depois jogaram num lago, uma coisa assim, não foi? E aí mostrou, né, que de fato a qualidade é excelente, né? A resistência, etc. E aí qual foi a grande sacada da marca? Eles pegaram esse mesmo cooler e colocou dentro da loja, mostrando, inclusive evidenciando a qualidade do produto e também criando todo um visual merchandising dentro da loja para poder contextualizar aquela campanha de marketing que eles tinham feito no online. Explorar aquilo, né? De uma forma de vivência mesmo, o consumidor que estava entrando, né? Criar uma experiência diferente para o cliente, né? Pô, que lugar que você vai comprar um cooler e que você vê um urso, né? E um cooler ali todo estourado, enfim, tem todo um ambiente de natureza. Então, esse detalhe na comunicação, na forma que você expõe o produto, é fundamental para você valorizar o produto. Uma coisa é eu servir essa água aqui num copo de plástico, né? Não, de copo de vidro. Outra coisa é servir num copo de cristal e outra coisa é servir a mesma água num copo de plástico. Copo de queijo. Mas é o mesmo conteúdo. Né? Então, a forma com que a gente se comunica, a forma que a gente apresenta o produto é fundamental para você definir como que o cliente da outra parte ela percebe, né, o posicionamento dessa marca, percebe os valores dessa marca e, consequentemente, ele pode aceitar ou não pagar mais por isso. Né? Então, acho que esse é um caminho importante. Às vezes a gente dá pouca importância a isso para dentro das lojas, sabe? Eu vejo muita loja suja,
muita loja bagunçada. Pouco explorada, né? Com luz queimada, coisa básica. Quente, básico, tá o calor. básico, exatamente. É o básico. O ambiente, né, tem que estar muito, muito para receber muito bem o consumidor. Um ambiente cheiroso. Cheiroso. Um encantamento, né? Exato. Que disseram. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo por mais que a gente fale de tecnologia, muita coisa nova, cara, faz o básico bem feito. Parece ser o óbvio, mas 90% dos empresários não fazem o básico bem feito. O que é muito triste, né? Funcionar tudo com um uniforme sujo, rasgado. Pô, como é que... Não tem condição, entendeu? É como se você fosse receber alguém na sua casa. Você vai receber isso de qualquer jeito, né? Você vai arrumar a sua casa, vai limpar a casa, vai organizar. É a mesma coisa. A Fabiana disse uma coisa muito, muito legal aqui, que é a história da tecnologia. Muita gente, em função de tudo, das mudanças que estão ocorrendo no mundo, acha que modernizar a empresa é simplesmente chegar e colocar uma série de hardwares da última geração, de softwares da última geração. O que eu acho muito legal que você falou é que é exatamente o contrário. Certamente tem isso tudo, mas isso tudo serve a um propósito. Ou seja, no teu caso, pelo que eu percebi, a tecnologia serve a você e você não é utilizada pela tecnologia. Ela é um meio, né? São as pessoas que executam. Porque o que a gente tem hoje, né? A loja, a gente tem na mão uma experiência única. Sim. Né? Então, hoje, quando a gente fala de perfume, principalmente, são inúmeras possibilidades de um consumidor experimentar, sentir na pele. E aquilo remete à emoção, né? É extremamente pessoal. Uma coisa extremamente pessoal. E a loja, para isso, para nós, é um ambiente propício, que a gente tem que aproveitar ao máximo essa relação. Porque ali é o contato dele, o principal contato dele com a marca. E a gente gosta de até fortalecer que aquele consultor de vendas, ele está sendo a marca para o consumidor. E como ele faz aquilo, como ele executa aquele atendimento, né? Hoje a gente vê muitas técnicas, treinamentos, mas a conexão, ela é única. Você olhar no olho do cliente, você chamar o cliente pelo nome, né? Tanto que um dos indicadores agora que estão sendo mais falados é o NPS, né? Net Promote Score. Que é aquele cliente detrator, o cliente neutro e o cliente que é o engajado, né? Hoje eles definem, né, por notas, o que a empresa vai investir, os principais projetos da empresa. E hoje o cliente sai da loja votando, falando se ele gostou daquele atendimento, se ele não gostou daquele atendimento, né? Então, ser verdadeiro, ter propósito no seu atendimento, estar engajado à marca que você representa, olhar para o cliente, entender o que o cliente quer. Gente, isso tem que ser muito bem executado. Deixa eu fazer uma pergunta bem idiota para você. Até que ponto uma variação negativa das redes sociais atrapalha o teu negócio? Isso é verdade? Manuel, eu quero pegar um pequeno exemplo. Essa semana você viu a Ingrid Guimarães falando da American Airlines? Não vi. Mas falou. A Ingrid Guimarães, ela foi voar, fez um voo pela American Airlines e aí o comissário pediu para que ela saísse daquela cadeira para ceder para alguém que ela tinha pago, era o espaço mais econômica para um da executiva porque a cadeira estava quebrada, mas assim, foi tratada de forma muito ruim. Você viu a repercussão para a marca? Eu nunca mais viajo na American Airlines. Então, as redes sociais, da mesma forma que elas te colocam lá em cima, elas acabam com a sua marca. Então, a rede social é um porta-voz do consumidor. É um porta-voz do consumidor. Então, a gente precisa observar para tudo, nos detalhes. E a loja, gente, é o espaço físico de detalhes. Eu converso isso muito com a nossa equipe. Eu falo, gente, se nós somos uma marca presenteável e para uso próprio, nós temos que mostrar isso para o nosso consumidor. Por exemplo, agora nós estamos perto já do Dia das Mães, né? Ainda tem o mês de março, passou o Dia da Mulher e a gente já sabe que hoje não tem um timing. O consumidor compra o presente a hora que ele quer. Então, eu sempre chego para minha time e falo, gente, eu estou entrando na loja, eu estou sentindo essa loja presenteável. Eu sinto que eu tenho opção de presente fácil para que eu possa olhar. Porque, gente, o consumidor ele não é obrigado a conhecer o portfólio todo de produtos. Ele tem que ter o caminho facilitado para ele. Ele tem que enxergar aquele presente da forma como ele quer, de uma forma fácil.
E será que estamos fazendo isso? Então, assim, se colocar no lugar do consumidor, passar aquela imagem que você quer passar da tua marca. Se eu sou presenteável, a minha loja mostra isso. Sim, perfeito. Fugisse, para a gente encerrar, 3 dicas para um empresário de porte médio. Uma empresa de, sei lá, 20, 10 funcionários. Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Primeira coisa, acho que tem que fazer uma autoavaliação, um diagnóstico interno para saber quais são os seus principais problemas que você tem. Todo empresário tem problema. Eu acho que faz sentido você fazer uma reflexão de listar e priorizar. Né? Não dá para você... Eu sei que muitas vezes a gente tem vários problemas, a gente quer sair atacando um pouco e resolvendo todos eles, e às vezes a gente não dá foco e prioridade para resolver e a gente não consegue resolver nenhum deles. Então, o primeiro ponto é lista todas as dores que você tem. A SWOT análise bem feita, né? Tem que fazer essa análise, tem que olhar para dentro, olhar um número, ver qual que são suas dores, seus problemas e priorizar o que é o mais importante para o menos importante. Sim. Beleza? E às vezes você vai ter que abrir mão do menos importante. Né? Por quê? Porque você não tem recurso, você não tem tempo. A gente não é onipresente, a gente está em todo lugar, toda hora. E não tem recurso para fazer tudo. A gente vai ter que escolher. Né? A segunda coisa que eu recomendaria hoje, nesse exato momento, é comece a olhar na internet se existe alguma ferramenta que pode te ajudar a resolver essas dores. Existem ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia que são acessíveis e que vai te ajudar a encurtar esse caminho e vai agilizar esse processo de você resolver essa determinada dor. Eu dei alguns exemplos aqui, né? De texto, de planejamento, de imagem, de vídeo, conteúdo, enfim, tem várias coisas que podem te ajudar nessa jornada. E o terceiro, e talvez devia ser o primeiro também, é focar no seu cliente. Entender o que ele quer, o que é relevante para ele, saber se ele está satisfeito, entender o que é importante para ele voltar para a loja, para comprar novamente. Então é escutar mais o cliente. Eu vejo que muitas vezes a gente acaba querendo fazer do nosso jeito, achando que o jeito que nós gostamos é o jeito que o cliente gosta, e isso não é uma verdade absoluta. Às vezes o cliente gosta de outro jeito. Até porque o cliente vem mudando ultimamente. Né? Você pega essa nova geração, essa questão de ESG, inclusão social, é um valor muito importante para essa nova geração. Que talvez para a minha idade, para a idade dos meus pais, nem era tão importante assim. Né? Então muda muito. Qual é o canal que você vai divulgar o seu negócio? Talvez na época dos meus pais, você tinha que divulgar na rádio, na TV, no jornal, ou até mesmo, sei lá, na internet, no Google. Agora para a molecada está no TikTok, está no Instagram. Então a sua empresa está comunicando com o seu público? Ou você só está focando naquele público que comprava no passado? Quem vai comprar hoje e no futuro o seu produto, o seu serviço? Acho que uma reflexão importante para o empresário fazer. Ô Fugisse, eu colocaria um quarto item. Porque depois que você elegeu suas prioridades, né? E olhou para o seu consumidor, engajar a tua equipe. Porque muita gente faz muitos planos que ficam no papel e a próprio time interno não sabe. Não está engajado naquele processo. Não está alinhado. Não está alinhado, falta alinhamento. Né? Então, o seu time interno é o primeiro time que tem que estar junto com você em todo esse alinhamento. É isso aí. Boa. Gente, muito, muito obrigado por terem vindo. Foi muito bom. E eu queria até convidar vocês para virem isoladamente ou em conjunto. Acho que vocês em conjunto funcionaram muito bem. Eu queria convidá-los mais uma vez para a gente falar sobre outros assuntos ligados ao varejo, porque acho que é importante que os nossos associados, que o nosso empresariado esteja sempre com as melhores informações possíveis, né? Eu achei fantástico o podcast de hoje. Muito obrigado mesmo a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Tchau. Gente, esse foi o podcast desta semana. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem tem mais. Um abraço.